7h13 em Manaus, hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Álvaro. Obra de drenagem na Avenida Torquato Tapajós altera o trânsito para quem está indo para o centro da cidade. Vacinação de pessoas com mais de 40 anos é retomada hoje, aqui na capital. E ainda, governador Wilson Lima diz que Manaus deve ter novo mutirão de vacinação em 15 dias. A meta é vacinar pessoas acima de 30 anos de idade. Ministro da Economia, Paulo Guedes, indica que auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais 3 meses. E também Rio Negro começa a descer depois de quase 10 dias parado em 30 metros. Novo juiz do caso Flávio autoriza extração de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos com a ex-primeira-dama de Manaus, a Betinha Valeico. Vamos discutir sobre isso na coluna O Poder de hoje. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. E agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa aqui com o Estadão. O estado de São Paulo, que traz a seguinte manchete: e-mails mostram mais atenção à cloroquina do que a vacinas. Mensagens expõem empenho do Itamaraty para obter medicamentos sem eficácia. Estudo prevê benefício de até R$ 250 a órfãos da Covid. Deputado envia tratores e a sua mãe e aliados em prefeitura. Rússia é ameaça à China. Desafio afirma OTAN. Cidade de São Paulo imunizam em ritmo desigual. Copa América no Brasil já registra 41 infectados. Esses foram os destaques do Estadão de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: incentivo ao uso de luz fora do pico deve ter início em julho. Objetivo de descontos e créditos é evitar racionamento quando o nível de reservatórios cair no segundo semestre. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, oposição pede mobilização e minimiza motociata. Organizadores da manifestação nacional contra Jair Bolsonaro, marcada para sábado 19, descartam mudanças no planejamento como resposta ao ato de motociclistas a favor do presidente no dia 12 e rejeitam comparações. E também Telegram tem risco de enxurrada de fake news. Estudo da UFMG aponta que grupos políticos tiveram um crescimento explosivo entre usuários brasileiros do aplicativo de mensagens desde 2020. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo, auxílio vai ser prorrogado por 3 meses, diz Guedes. O auxílio emergencial irá até outubro com os valores atuais, disse a Folha, o ministro Paulo Guedes. De São Paulo, vamos a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas. O adeus de Lisca, ele pediu demissão do América ontem, menos de 24 horas após a derrota por 2-0 para o Flamengo. Estreia de Messi, mesmo com belo gol de falta do craque Messi, ainda no primeiro tempo a seleção da Argentina não conseguiu estrear com vitória na Copa América. Impasse na volta às salas de aula em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, os sindicatos das escolas particulares e de professores não chegam a acordo sobre o retorno presencial previsto para o dia 21. A decisão pode terminar na Justiça lá em Belo Horizonte.
Privatização da Eletrobras sob pressão. Empregados da Eletrobras entram em greve às vésperas de o Senado votar a privatização da companhia, o que pode encarecer a conta de luz, segundo os analistas, né? Auxílio emergencial por mais 3 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a programação do pagamento do bônus emergencial para 39 milhões de brasileiros mais vulneráveis aos efeitos da pandemia. Os valores continuam os mesmos, de R$ 150 a R$ 375, com igual alcance em termos de público. Gás, botijão de cozinha em Belo Horizonte sobe 9%. Pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o preço médio do cilindro de gás de 13 quilos passou de R$ 85,91 em janeiro para R$ 92,38 neste mês. Alerta por falta de leitos e profissionais. Macro-região do Triângulo Sul e Oeste estão pressionados com a alta de casos e a escassez de vagas para internação lá por conta da UTI, tudo isso em Minas Gerais. Agora são 7h20 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: crise de energia com sobretaxa maior, conta de luz vai subir de novo. A adicional terá alta superior a 20% e estimativa de inflação passa de 60%. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, compra de Covaxin entra na mira da CPI. Compra da vacina indiana por R$ 80,70 a dose, 4 vezes o valor da AstraZeneca, será alvo da CPI da Covid. E também deputado distribui tratores na cidade governada pela mãe. O deputado federal Domingos Neto, do PSD do Ceará, relator do orçamento da União de 2020, entregou dezenas de tratores a 30 municípios cearenses em festa na cidade de Tauá, da qual sua mãe é prefeita. E ainda, aqui entre os destaques na capa do jornal O Globo, em 8 estados, plano de vacinar todos os adultos. Ao menos 8 estados já divulgaram um cronograma para dar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a pessoas de 18 a 60 anos. Esses foram alguns dos destaques do jornal O Globo. 7h21. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos lá agora ao Correio Brasiliense, que traz em sua manchete principal: assassino pode ter sido ferido em troca de tiros. O caseiro de uma chácara em Edilândia, em Goiás, a 82 quilômetros de Brasília, contou à polícia que trocou tiros com Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, e o teria atingido com um disparo. Faz 7 dias que o criminoso escapa do cerco da Força de Segurança do Distrito Federal e dos estados vizinhos. Na quarta-feira, esse cidadão invadiu a casa no INCRA 9, em Ceilândia, e matou 3 pessoas, um pai e 2 filhos. Sequestrou a matriarca, que foi encontrada morta no sábado. Desde então, ele vem espalhando terror em chácaras e fazendas de Goiás. Já feriu 3 homens a tiros e fez reféns e furtou um carro. É realmente uma perseguição policial. Revolta no enterro das vítimas. Era de euro de Cristiano, eleito 5 vezes número 1 do mundo. Ronaldo, português, inicia hoje contra a Hungria a 5ª participação no torneio do Velho Mundo. Janssen ganha validade maior, mas atrasa. Em vez de hoje, a vacina deve chegar ao Brasil até o fim de semana, diz o ministro da Saúde. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. Agora 7h23 em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz aqui como manchete principal: finanças públicas. Leite prepara nova reforma tributária para compensar redução de alíquotas.
proposta deverá ser enviada à Assembleia Legislativa neste mês, reabrindo debate sobre impostos no RS. No ano passado, o Piratini sofreu revés. Agora a ideia é reduzir o impacto de mudanças no ICMS no fim do ano, revisando isenções, ampliando a base do IPVA e criando faixas no ITCD. E ainda, aqui entre os destaques na capa do jornal 0 Hora, auxílio emergencial será prorrogado por mais 3 meses, afirma Paulo Guedes. A ajuda federal voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia será estendida até outubro. Os valores vão variar de R$ 150 a R$ 375, conforme a família. Esses são alguns dos destaques na capa do jornal 0 Hora. Do Rio Grande do Sul, vamos agora conferir os destaques aqui do estado do Amazonas, do jornal A Crítica. CNJ julga denúncia de venda de alvarás. Projeto veta anistia para aglomeradores. Trânsito terá mudança em 2 viadutos. Amazonas terá novos viradões, como aconteceu agora no último final de semana, que foi um grande sucesso, a vacinação ali em massa de quem tinha acima de 40 anos. Autorizado reforço na terra Yanomami. A ADS terá feira no Parque 10 e no Dom Pedro. Revitalização avança e tira food trucks. Indiano morre e deixa 39 viúvas. Meu Deus. Alerta da OMS, vírus está circulando mais rápido que vacinas. Atenção aí você que não está seguindo o protocolo de proteção. São 7h25. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A gente destaca que já está chovendo em vários pontos da cidade, então, quando sair de casa, leve o guarda-chuva. Trânsito. E por falar em chuva, chuva tem tudo a ver com trânsito. Edila Chaves, como é que está o trânsito na cidade? Ontem mais uma intercorrência aí numa das vias principais da cidade, que é a Torquato Tapajós. Está interditada ela em toda a sua extensão de quem vem do bairro em direção ao centro. Então, os motoristas, atenção, evitem a Torquato Tapajós ali na altura da fábrica da Philips. Simplesmente abriu uma nova cratera e a prefeitura estava lá trabalhando durante a madrugada. Tenho quase certeza que não deu tempo de resolver toda a situação, tendo em vista a extensão do problema. Edila Chaves, bom dia. Edila, por onde você anda? Muito bem, eu falava da Torquato Tapajós, eu vou repetir aqui. Então você que está saindo de casa nesse momento, tá? A gente mostra aí nesse momento aí, olha, imagens da obra, da intervenção que foi necessária ser feita ali, tudo por conta da chuva forte na cidade, e o problema vai só migrando de um ponto para outro da via. Nesse momento aí a obra mostra que estava ocupando só uma faixa, mas agora de madrugada, essa intervenção ela atingiu a pista como um todo de quem vem do bairro para o centro. Edila, continua dessa forma ou eles já conseguiram liberar alguma faixa aí de quem está vindo do bairro para o centro, na Torquato Tapajós? Bom dia Álvaro, bom dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Álvaro, a nossa equipe está na Torquato Tapajós, onde temos já ali próximo ao canteiro,
sentido bairro centro, ele está sendo desviado, viu? O trânsito, por conta da erosão, está extensa. Então, no caso, sentido centro-bairro, há uma via, que seria aquela faixa azul, né, próxima ao canteiro central, está sendo liberada para passagem dos veículos. Então, aquele que precisar passar pela Avenida Torquato Tapajós, quem vem ali da Zona Norte de Manaus, quem vem até mesmo da Zona Oeste, se puder ir, né, pela Avenida das Torres, né? Avenida das Torres, né? Então, o trânsito no local, ele está um pouco congestionado devido a isso. Apenas uma faixa está liberada sentido bairro centro. Já o sentido centro-bairro está fluindo, né? Mas com uma pequena retenção. Já sentido bairro centro, ele está bem mais intenso a questão do trânsito. Lembrando que na visita que o prefeito e o vice-prefeito estiveram presentes ontem, né, na obra, a intenção deles é que, no máximo, esta obra seja de 5 dias. Isso com a implantação de uma nova rede de 15 metros, né? E outra observação que se traz é que a situação, gente, dessas redes, elas estão bastante antigas, mesmo deterioradas, precisando realmente esta troca. Então, por isso, alguns pontos da cidade que tem essas galerias, tem que ter aquela avaliação. A própria Prefeitura de Manaus está colocando, através da CEMINSC, né, fiscais para verificar isso e realmente procurar ali os responsáveis para assumir a responsabilidade sobre este caso. Tá certo, Edila. Olha, então atenção, você motorista, evite a Torquato Tapajós de qualquer forma, porque o trânsito lá deve estar intenso, né? Tendo em vista essa interrupção na via como um todo, tá? A via inteira de quem vem do bairro em direção ao centro está interditada. Então, eles fizeram um desvio próximo à obra. Então, você entra na contramão, né, usando apenas uma faixa, né, da via da contramão para poder fazer circular o local onde está a obra. Então, assim, há um afunilamento do trânsito nessa parte da via, o que, obviamente, causa um trânsito além do normal ali, que já é um trânsito pesado nesse horário da manhã. Então, se você puder ir pela Estrada do Turismo, Avenida das Torres, enfim, tem várias outras opções, né, que você pode pegar para evitar Torquato Tapajós naquele ponto ali. Muito obrigado, Edila. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente aí da situação na cidade de Manaus, aí trazendo os casos de polícia daqui a pouco conosco aqui. Obrigado. Trânsito. Muito bem, são 7h31. Covid-19. O Brasil registrou 928 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 488.404 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.970, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de mais 5%, o que indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas registrou o diagnóstico de 383 novas pessoas atingidas pela Covid-19, totalizando agora 393.875 casos da doença no estado desde o começo da pandemia. Foram confirmados, segundo o boletim, 9 óbitos por Covid-19, sendo 8 ocorridos no domingo e um óbito foi que teve a causa confirmada para a doença somente agora, elevando para 13.149 o total de mortes. Vacinação. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta segunda-feira aponta que 55.740.512 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país. O número representa 26,32% da população brasileira. Somando a primeira dose e a segunda dose, foram aplicadas mais de 79 milhões de doses em todo o país.
A Prefeitura de Manaus retoma hoje a vacinação para pessoas de 40 anos ou mais ainda não vacinadas, além dos remanescentes de grupos prioritários anteriores e também os que estão aptos para a segunda dose. O governador Wilson Lima anunciou que em cerca de 15 dias, um novo grande mutirão para imunizar a população da capital contra a Covid-19 deve ser realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira durante entrevista coletiva na qual o governador e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, apresentaram os resultados da grande mobilização do último fim de semana, que durante 34 horas imunizou 141.733 pessoas com a primeira dose. Wilson Lima disse que o estado deve levar o mutirão para os municípios polos do interior. O governador e o prefeito também agradeceram aos servidores e voluntários que atuaram no mutirão. A gente tem aí um vídeo, né, em que o governador agradece as pessoas que trabalharam nesse mutirão, um trabalho belíssimo realizado no final de semana. Hoje, a gente chega aqui, num momento como esse, na certeza de que a gente deu um passo muito importante, um passo muito significativo. E, Davi, vá se preparando, que daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, a gente vai fazer outra ação dessa daí, viu? Nós iremos receber mais uma remessa de aproximadamente 44 mil doses de vacina. E todas essas vacinas serão entregues para Manaus. Olha aí. Jornal da Cidade. E lembrando que o mutirão do fim de semana atendeu as pessoas de 40 a 51 anos de idade. A gente destaca para você que foram mais de 3 mil servidores, somente do governo do Amazonas, 57 pontos de vacinação, 3 em esquema de viradão abertos durante a noite e madrugada. Um número interessante é que mais de 16 mil doses foram utilizadas somente entre a noite de sábado e a madrugada do domingo. A cada hora foram aplicadas mais 4 mil doses, o que equivale a 69 por minuto, uma por segundo. Jornal da Cidade. A partir desta terça-feira, os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em outubro, podem sacar a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal no último dia 2. Aliás, o dinheiro vai ser depositado no dia 2 de julho. A terceira parcela poderá ser sacada a partir do dia 27 de julho e a quarta a partir do dia 27 de agosto. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR Code em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, de 7 da manhã a 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br, mas se você preferir, é só digitar no seu celular 111. Pronto, você já vai falar com o pessoal da Caixa Econômica. Alguns sites e jornais de economia do país divulgaram que, em entrevista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deve prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Segundo ele, a decisão final sobre o número de parcelas será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma, com base em dados mais concretos do Ministério da Saúde sobre o ritmo de vacinação dos brasileiros. Se toda a população adulta for vacinada até o fim de setembro, o auxílio terá mais 2 parcelas. Se a vacinação para pessoas com 18 anos
ou mais se estender até o fim de outubro, o benefício terá mais 3 parcelas. Ainda não há um anúncio oficial divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. Destaco que em 2021, o número de brasileiros que receberam o auxílio foi reduzido. Mesmo assim, ainda são beneficiadas mais de 45 milhões de pessoas. Jornal da Cidade. Só o que importa. Uma forte chuva em Manaus nessa segunda-feira alagou vários pontos da capital. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo. Pois é, a chuva começou a cair no início da tarde e lá no centro foi uma das áreas mais afetadas, principalmente porque juntou a água da chuva com a água da enchente. Vários registros foram compartilhados nas redes sociais e grupos de WhatsApp pela população que ficou ilhada nos locais ali, nas lojas, ali nos arredores do centro da cidade, com muito prejuízo, principalmente para motoristas, né? Muitos carros ficaram submersos por conta da enxurrada, que vem rápido, né? A gente acha que dá tempo de tirar o veículo, não dá, é tudo muito rápido. Vamos ver as imagens aí, porque o pessoal consegue entender aí a dimensão dessa questão. A produção não preparou a imagem, botou no roteiro, mas não está preparado. Muito bem, 7 horas e 39 minutos, daqui a pouco a gente mostra as imagens da alagação. Na Avenida Getúlio Vargas, as pessoas tiveram que subir nos bancos dos pontos de ônibus. Já na rua Saldanha Marinho, com Lobo da Almada, a água tomou conta da rua e também dos carros. A Avenida Floriano Peixoto precisou ser interditada por conta do volume de água que tomou conta da área. Muito bem, olha, vamos falar agora da maior cheia da história do Amazonas, que é a desse ano, né? Depois de 9 dias seguidos, com cota do Rio Negro parado em 30 metros, na medição de ontem, o rio desceu 1 centímetro. Pois é, e a gente falava, né, disso com o registro de vários dias parados na mesma medição. Isso dava a entender que o rio iria começar a regredir, como de fato aconteceu. Depois de 9 dias, começou a baixar. O rio agora está medindo 29 metros e 99 centímetros. Hoje não teve alteração, então não baixou, mas também não aumentou, continua nos 29,99. Então o Rio Negro está na mesma marca de ontem, mas já descendo. Então o que é para o alívio de quem mora ali nas proximidades de alguma área que está alagada nesse momento, fique tranquilo que a partir de agora o rio começa a ceder e vai começar a baixar e as coisas vão começar a melhorar para você aí também. Agora, muita atenção, contribuintes do IPTU que optaram pelo pagamento parcelado do tributo em 2021 tem até esta terça-feira para fazer o pagamento sem juros e multa da terceira parcela do imposto. Caso não possua o carnê em mãos, o contribuinte vai poder emitir a segunda via das guias para pagamento diretamente na página do Manaus Atende, na internet. Só acessar no site aí, se você não tem computador, vá ao computador ou até mesmo no seu celular, Manaus Atende, digita no Google lá que vai aparecer o endereço. Mais informações você pode obter também pelo telefone. Se não quiser usar a internet ou não tiver acesso à internet, só digitar no seu telefone 156 e você vai falar com o pessoal que trabalha lá na prefeitura fazendo esse atendimento. Serviço de Informação Tributária. Polícia. 7 horas e 42 minutos. Edila há pouco nos falava da situação da Torquato Tapajós. Eu quero lembrar aqui a você que ainda não saiu de casa, que tem aí o hábito de passar ali pela Torquato Tapajós. A pista cedeu por conta da forte chuva e o volume de água na tarde de ontem e mais uma vez uma cratera se abriu na pista, naquela pista que vem
do bairro em direção ao centro. Então, você que está vindo do bairro em direção ao centro, evite a Torquato Tapajós nesse momento. Aliás, ao longo de todo o dia e dos próximos 5 dias, pelo menos, é a previsão da Prefeitura. Procure caminhos alternativos, né? Como o exemplo ali da Avenida das Flores, Avenida das Torres, e também, se você quiser vir ali pelo Tarumã, também é possível, né? Então tem várias opções aí para você evitar esse congestionamento e esse estresse, né? Porque você fica muito tempo parado ali. A via está completamente interditada. Muito bem, agora a Edila traz para a gente os casos de polícia da noite e madrugada. Edila, o que aconteceu aí na cidade de Manaus nessa madrugada? E aí? Edila, fala um pouco mais alto, não está saindo, mas eu acho que não está conectado, viu? Porque eu também não estou ouvindo nada dela aqui. Pode ser um problema no cabo, não sei. Oi, Edila. Né? Agora sim, Edila. Tá me ouvindo? Tô sim, claramente, Álvaro. Agora sim, eu que não estava lhe ouvindo. Muito bem. Me conte aí, como é que foi a noite e madrugada na cidade de Manaus? Álvaro, foi bastante tensa, viu? Igual ao Thiago aí do seu lado, né? O Thiago tá bem encostadinho aí, tenso. Então, bom dia, Thiago, pra você. Bom Será dia, que falta de bom dia, essa atenção lá vai. Álvaro, olha, a cidade de Manaus, durante esta noite, tivemos vários casos, como sempre, trazemos 2 como destaques, né? Infelizmente, a questão de uma enfermeira que acabou sendo vítima de latrocínio. Nossa. Ou seja, roubo com resultado morte, né? Meu Deus. Triste a situação onde Maria Elizabeth da Silva Ferreira, de 58 anos, foi encontrada por seus familiares dentro de sua residência no bairro Zumbi, na rua Marajá, onde na frente da residência ela teria um armarinho, né, uma venda, onde ali tirava alguns trocados. O que aconteceu? As informações que a nossa equipe conseguiu coletar através da 25ª corresponsável da área é que Maria Elizabeth estaria desaparecida ao ponto de não abrir o armarinho e muito menos atender as ligações de parentes. Ali, então, chamando a atenção da vizinhança e dos próprios familiares, quando decidiram entrar em sua residência na noite de ontem e lá verificaram que estava tudo em desalinho, tudo bagunçado, dando a entender realmente que houve uma reviravolta ali, inclusive a possibilidade de Maria Elizabeth ter entrado em luta corporal com aquele que ceifou sua vida, né? Perceberam a falta de vários produtos dentro da casa e as investigações estão a seguir devido a este caso. A princípio não se teriam ainda um ponto inicial onde quem seriam esses suspeitos, né? Mas infelizmente a enfermeira Maria Elizabeth foi vítima de latrocínio de uma forma brutal. Morte através de arma branca, ou seja, golpes de faca. E a faca seria literalmente do próprio uso da vítima. A faca seria da sua própria cozinha, né, Álvaro? Triste isso, onde você, dentro de sua própria casa, não está seguro, né? A questão das portas ali ainda estão sendo verificadas para saber se ela chegou a abrir essa porta, porque aí daria a entender que aquele que foi para ceifar sua vida poderia ter sido uma pessoa conhecida, né? Exatamente. As investigações seguem sobre esse caso, viu, Álvaro? Mas bastante triste isso, né? Pois é, eu queria te perguntar, eu fiquei na dúvida aqui, além de usarem a arma do crime ter sido uma faca da própria vítima, da casa da vítima, eles levaram alguma coisa assim de valor? Tem alguma referência deram conta de alguma coisa que possa ter sido levada para configurar o assalto? Ou não? Não tem essa informação aí? Sim. Sentiram faltas de vários objetos, né, de dentro da residência. Conforme eu expliquei antes, teria a questão também de Elizabeth, parece ter aquela atenção sobre o lado financeiro como meus avós, né? Meus avós costumavam guardar seu dinheiro dentro de uma caixinha embaixo da cama. E ela teria um valor expressivo, né? E esse valor ela guardava dentro de sua casa.
E este valor também foi o primordial, foi dado falta dos familiares, porque ela chegou a comentar sobre estes valores para algumas pessoas próximas. Porém, à frente da residência também tem um armarinho, né? Então, os produtos do armarinho também foram levados, alguns produtos deste armarinho também foram levados, mas o foco mesmo, ao que se percebe, seria esse valor. Não foi repassado pela polícia o quantitativo, né? Mas todos tinham ciência, sim, que ela guardava um valor expressivo dentro de casa. Tá certo, Edila Chaves, muito obrigado. Além desse caso, mais um outro caso que você queira registrar? Tem sim. É o caso dos encontros, viu? Atenção aí, se você tem envolvimento com tráfico, te ligam e falam: brother, mano, vem aqui que a gente tá te esperando na praça para bater aquele lero. Não caia nessa, aprenda a ser esperto. Apesar do uso da droga, usa um pouquinho dos neurônios, viu? Reginaldo Ferreira da Silva, de 44 anos, recebeu uma ligação e foi ao encontro daquele que então teria marcado. Lá chegando no bairro da Redenção, acabou se deparando com 2 homens e começaram uma discussão, e a partir dali 3 disparos foram dados na vítima. Os homens, segundo informações da 17ª SICOM, estariam em uma moto Bros na cor azul. Então, atenção, viu? Mesmo você que não tem envolvimento com nada, essa questão de encontro, né, Álvaro? Infelizmente, o momento que estamos passando é bastante tenso. Então, vamos ter atenção, vamos ter mais amor à nossa vida e aos próximos. Tá certo. Edila, muito obrigado pelas informações. A gente agradece e deseja um excelente plantão para você nessa manhã de terça-feira, dia 15 de junho. Agora, nesse momento, 7h49 em Manaus. Polícia. O juiz Celso Souza de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri de Manaus, que passou a responder pelo processo do caso Flávio, que ainda se encontra na primeira fase, na fase de instrução processual, autorizou o acesso aos conteúdos de 3 celulares e um tablet apreendidos com a ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, e o genro Igor Ferreira, dados que devem ser compartilhados com o Ministério Público. Pois é, e a extração desses dados dos aparelhos apreendidos em 2019, quer dizer, há 2 anos atrás, após a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, deve ser feita pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça. Vamos discutir sobre isso com Bruno Mazieri. Também queria chamar aqui o Tiago Gonçalves, que acompanhou de perto esse caso desde os primeiros acontecimentos, desde o crime, na verdade, né, naquela madrugada do dia 29, né, Tiago? 29 de setembro de 2019. De 2019, exatamente, onde a cidade de Manaus foi devastada aí por essa situação envolvendo o poder público. Bruno Mazieri, na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bem, Bruno. Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia, Bruno. Caso Flávio, né? Isso, Álvaro. A gente teve aí mais uma mudança, né, no caso Flávio, e agora é o que determinou o juiz Celso de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri de Manaus, né? O processo ainda se encontra na primeira fase, depois de quase 2 anos da morte do engenheiro Flávio, que comoveu toda a cidade de Manaus e que todas as vezes que a gente fala desse assunto continua comovendo. E aí que o juiz entendeu que era preciso ter acesso a 3 celulares e um tablet que foram apreendidos com a ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, e com o genro dela, o Igor Ferreira. Nessa quebra, nesse acesso aos aparelhos telefônicos, foi um pedido do Ministério Público para que analisasse, né, para ver qual o envolvimento, o suposto envolvimento que o Igor Ferreira e que a ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, tinham a ver com o caso, e se tinham a ver com o caso, né? O juiz ainda destacou que é necessário uma força-tarefa, um esforço ainda maior
feito pela Justiça Estadual para dar maior celeridade nesse caso. Como eu bem falei anteriormente, tem quase 2 anos da morte do engenheiro Flávio e ele ainda está na primeira fase. Já mudou outras 2 vezes de juiz, já é o 3º juiz que toma conta do caso, e é preciso realmente que a justiça seja feita o mais rápido possível, porque a família do engenheiro Flávio, inclusive, sofre dia e noite, né, com essa lentidão por parte da Justiça do Estado do Amazonas. Queria só complementar, Bruno, que o caso do engenheiro Flávio envolve o enteado do ex-prefeito da cidade de Manaus, Arthur Virgílio Neto, né, que na manhã do dia seguinte ao crime chegou a fazer uma declaração pública, né, criando um enredo de que a casa havia sido invadida por traficantes e que esses traficantes teriam feito uma espécie de sequestro do rapaz. Horas depois, as imagens de câmera mostravam que, na verdade, não foram traficantes. Quem entrou na casa foi o carro da prefeitura, alugado para a prefeitura de Manaus, ou seja, sob a coordenação do seu Arthur Virgílio Neto, e dentro desse carro tinha o principal segurança da equipe pessoal da primeira-dama, Betinha Valeico, junto com um amigo que ele havia cooptado naquela noite, porque estavam bebendo juntos, pelo que eu entendi, e eles foram ali cumprir a missão. E aí, o acesso ao telefone, né, Tiago, ele é importante para fazer digamos assim, uma fundamentação da participação da Betinha, do Alejandro, enfim, nesse possível homicídio, nesse homicídio que possivelmente envolve o Alejandro Valeico e toda a infraestrutura da cidade de Manaus, porque foi usado um carro, né, que foi alugado com dinheiro público para tirar o corpo ou o Flávio dali. Até hoje não se sabe, a discussão se Flávio estaria vivo ou não no momento em que ele foi retirado do imóvel, né? Independente de uma situação ou outra, a gente tem que entender que, se ele estava com vida ou não, os funcionários da prefeitura cometeram crimes. Agora a gente precisa saber quem mandou eles cometerem esses crimes. Assim, me custa crer que eles simplesmente entraram lá aleatoriamente para tirar um sarro com alguém, tirar alguém de lá, criar um medo, né? Porque eles defendem essa tese que eles queriam causar uma espécie de medo no Alejandro, porque o Alejandro já daria muito problema para a família e tal, e através desse sentimento de medo ele iria parar. Quer dizer, essa tese me parece muito esdrúxula, né? Tendo em vista os fatos que aconteceram, né, Tiago? Olha, Álvaro, eu acredito... Liberdade, né, Álvaro? Respondendo em liberdade. Responde em liberdade, estava no shopping. Sem uso de tornozeleira eletrônica, né? Sem uso agora da tornozeleira. Sem uso, tá indo para o shopping, comer normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Essa é a, digamos assim, é o sentimento de justiça que a sociedade consegue enxergar, né, do trabalho do Poder Judiciário neste caso, né? Que já mudou... Quantas vezes já mudou de juiz? O que se questiona último também agora, é que que se declarou outros crimes ocorreram da mesma forma e os seus envolvidos permanecem presos. E no caso do Alejandro Valeico, ele permanece aguardando aí em liberdade. Inclusive, um tempo desse foi até flagrado num shopping de Manaus, almoçando muito tranquilamente. Então, realmente, essa colocação do juiz Celso Souza de Paula faz total sentido, que a justiça precisa juntar esforços para que esse processo ande e saia da primeira fase e que possa aí, todos os envolvidos possam vir a ser julgados como merecem. E a sociedade precisa entender também que há uma pressão natural, tendo em vista a posição política que o Arthur Virgílio ocupou ao longo da vida pública dele na cidade de Manaus, e por conta disso, né, 5 juízes se julgaram suspeitos, que é aquele ato em que o juiz sai da causa dizendo por motivo de foro íntimo, ou seja, por algum tipo de relacionamento com alguma das partes, ele prefere não, ou ele não julga aquele processo. 5 juízes já. E esse agora é o 6º, né, que assumiu a causa. Vamos aguardar o posicionamento do Dr. Celso de Paula. Ele que foi muito célere, por exemplo, no caso do policial lá, do delegado Sotero. Do Sotero, né? Então ele foi quem instruiu o processo todo, julgou, né? Foi um julgamento de 3 dias, salvo engano, a gente acompanhou também, e foi muito bem conduzido, né?
vamos esperar que ele conduza da melhor forma e que essas provas venham esclarecer, né, de uma vez por todas, a participação da senhora Betinha Valeico, do prefeito da cidade de Manaus e do Alejandro Valeico. Afinal, o que a estrutura da prefeitura de Manaus foi fazer na casa do Alejandro Valeico naquela noite, né, e por que a estrutura da prefeitura de Manaus foi usada para tirar o Flávio de lá, né? Se ele estava com vida ou sem vida, por que eles foram lá fazer esse serviço? A mando de quem? Lembrando, Álvaro, que dependendo do resultado, né, de como for o andamento aí do processo, isso pode impactar diretamente aos planos políticos do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, em 2022. Com certeza. Então a gente precisa ficar atento a isso e de olho para ver de que forma tudo isso vai se desenrolar. Eu acredito que esse pedido do Ministério Público gira em torno do PIC, que é realizado pelo Ministério Público, Procedimento Investigatório Criminal. Ele foi iniciado em paralelo com a investigação policial, né, que aí foi remetida para o Ministério Público. Então são duas investigações. A denúncia, mas também tem o PIC, que aí ele tem um prazo maior para ser realizado. Perfeito. Bom, vamos aguardar e esperar que... Ninguém quer aqui criar nenhum tipo de culpa a ninguém previamente, né? Mas, assim, os fatos, eles são muito consistentes em relação a essa convicção que eu acho que a sociedade como um todo tem da participação da Prefeitura de Manaus no crime que resultou na morte do engenheiro Flávio. Muito bem, 7h59, tem outro assunto? Pois é, olha só, reforçando aqui, Álvaro, que o juiz Celso Souza de Paula, ele chegou a despachar nesse processo quando o juiz Jorge Lins entrou de licença médica. Eu tenho aqui as informações. A primeira vez que a audiência de instrução e julgamento ela foi marcada nesse processo que ficou conhecido, né, como o caso Flávio, a morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Ele que marcou aquela audiência em dezembro, não foi? Está aqui, em 17 de novembro. A audiência de instrução do caso Flávio. Ele marcou, né? Que havia sido marcada pela primeira vez para os dias 25 e 26 de novembro de 2020, foi cancelada pelo juiz Jorge Lins. E a última vez, a última data que havia sido designada foi 15 de dezembro de 2020, mas o juiz Jorge Lins adiou a audiência de instrução da ação penal relativa ao homicídio do engenheiro. Então, foi cancelada por 2 vezes a audiência de instrução e julgamento. Eles ainda não foram denunciados, né? Ou já foram denunciados? Já foi feita a denúncia pelo Ministério Público. É que eles ficam colocando vários questionamentos, os réus, né? As defesas. E aí tem que apurar esses questionamentos, entendi. Bom, 8h01, vamos lá, o próximo assunto, já está em cima do laço aqui. Outro destaque do site O Poder é sobre a CPI da Covid. Esta semana deve ter 3 depoimentos. Hoje a comissão recebe o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Amanhã será a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o cargo por supostas irregularidades. Na quinta-feira está prevista a oitiva do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, e fechando a semana, os médicos Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Aves. É isso? Deve ser Alves, né? Vão discutir o chamado tratamento precoce lockdown. Eu tenho, antes do Bruno falar, eu tenho 2 coisas assim. Eu acho que a CPI precisa olhar, tudo bem, o governador e, enfim, alguns nomes assim fazem sentido. Mas, por exemplo, Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Alves, nada contra eles, podem ser grandes médicos, grandes profissionais, mas quem são eles para entrar numa discussão da CPI, né? Quer dizer, é preciso que a gente traga para a CPI pessoas envolvidas efetivamente nas ações do combate à Covid. Se a questão é apurar a responsabilidade, tem que ser pessoas ligadas ao governo, ligadas a alguma prefeitura, né, ligadas à presidência da República, enfim, para que possa dar um sentido. E botam gente lá para ficar dando opinião,
né? E a gente não sabe quem são essas pessoas, qual é a legitimidade delas estarem ali para falar alguma coisa ou contra ou a favor, né? Eu acho que, se não perde um pouco do foco, fica querendo montar uma narrativa, né? E a sociedade está um pouco cheia disso, né? De narrativas, de gente levantando discursos a favor ou contra. Enfim, eu acho que isso não contribui para o trabalho da CPI. Essa é a minha opinião. Bruno. Álvaro, o que a CPI está tentando fazer agora é separar, pelo que eu entendi, as sextas-feiras, né? Para levar convidados em que nada tem a ver com, enfim, com os trâmites e os protocolos, os só para dar opinião, do governo né? federal, só para dar apenas opinião, para realmente emitir opiniões sobre o que essas pessoas acham sobre o modus operandi do governo federal ou dos governos estaduais durante a CPI da pandemia. Eu imaginei que seria diferente, que eles iam usar as sextas para levar mais pessoas para esclarecer fatos, para dar uma celeridade até, porque a população já começa a ficar um pouco saturada dessa questão da CPI. Então é preciso ver que rumo de fato ela está tomando. E hoje ela ouve o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, como o Thiago bem disse, para esclarecer determinados fatos a respeito, principalmente da crise do oxigênio que ocorreu aqui no Amazonas no mês de janeiro, finzinho de janeiro e início de fevereiro. Então, ele marca presença hoje na CPI da pandemia. Amanhã é o ex-governador Carlos Witzel, que foi impeachmentado, né, e que não é mais governador do Rio, por supostos atos de improbidade administrativa e desvio de verba com relação ao dinheiro que foi encaminhado para o Rio de Janeiro para combater a Covid-19. E na quinta-feira é o auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Marques. Aquele que fez o tal do relatório lá, né? Que foi contestado. Isso, e tal. O fatídico relatório que gerou uma série de polêmicas. É isso que eu digo. Então, essa semana promete ser mais tranquila. Mas veja como... aí a gente vai acompanhar tudo na íntegra no site poder.com. Veja como é interessante, né? O Marcelo Campelo, tudo bem. Secretário de Saúde do Amazonas, um estado que teve 2 fases bem impactantes da doença, né? Tem ali o que precisa ali explicar alguma coisa em relação ao que eles estão investigando. É fato ali e tal. O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, obviamente é fato porque, inclusive, perdeu o cargo por conta das compras relacionadas à Covid-19. E aí o auditor do Tribunal de Contas, eu considero que também seja relevante porque o presidente tem usado um relatório que ele produziu, né, como argumentação. Então, acho que ele também é interessante ser ouvido. Agora, os médicos, Dimas Zimmermann, o que eles fizeram da Covid? É só para dar opinião? Francisco Eduardo Alves, é só para dizer que o lockdown serve, lockdown não serve, tratamento precoce serve, tratamento precoce não serve? A gente já sabe, né, que não há um consenso sobre essas questões. O que me parece é que o chamamento dessas pessoas para defender narrativas é uma tentativa de construir um consenso, né, de que, por exemplo, o tratamento precoce não funciona, ou que o lockdown é necessário ou não é necessário. Enfim, são coisas que não vejo como podem contribuir para essa discussão mais prática da CPI, né? Então, assim, fica um negócio meio... Vamos preenchendo a agenda aí, porque está esvaziando, está perdendo força, né? O sentimento que eu tenho é esse, né, Bruno? Está perdendo força. Foi justamente isso que eu te falei, Álvaro. A população começa a ficar agora cansada já do quanto é maçante, né? Essas séries de interrogatórios. E aí eles buscam algum tipo de artifício para, de repente, dar aí uma apimentada para que a população volte a ter olhos para a CPI da pandemia. Eu acho que é preciso dar uma celeridade nisso. Não se pode esperar 3 meses para ter um resultado, enfim, um debate amplo a respeito do assunto. E aí eu acredito que é preciso acelerar. Eu acho que a população está pensando mais na vacinação e a gente precisa aí, de fato, tentar encontrar quem foram os culpados por uma série de erros cometidos ao longo desse quase 1 ano e 3 meses que a gente tem vivido aí de pandemia. Bruno Masieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Poder.com com Bruno Masieri. No começo do jornal, falamos sobre um destaque aqui no jornal Estado de Minas,
é sobre o aumento do gás de cozinha em 9%. Vamos falar agora sobre as ofertas do site Busca Preço, dando destaque ao gás de cozinha aqui na capital. De acordo com o site da Cefaz, o preço da botija de 13 quilos, que é a mais comum, está variando aqui na cidade entre R$ 90 e R$ 93 reais. Um precinho salgado, na verdade, né? Quase R$ 100 reais ali o gás de cozinha. A botija de 10 quilos é de R$ 64 reais. A de 8 quilos está em uma média de R$ 57 reais. Então é bom fazer uma pesquisa, né? Uma economia para não faltar gás este mês. Como a Petrobras anunciou um aumento de 6% no preço do gás de cozinha a partir de hoje, então na próxima semana nós vamos voltar a falar aqui para ver se esse aumento já está causando um reflexo nesses preços. Destaco que em alguns lugares, como no Acre, o valor da botija de 13 quilos já ultrapassou os R$ 100 reais, está ali na faixa dos R$ 103 reais. O preço que vamos ficar aqui na capital provavelmente deve chegar aí próximo disso. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Vamos falar agora sobre a sorte. Uma única pessoa levou a bolada de 43 milhões de reais da Mega Sena. A pessoa acertou as 6 dezenas, 11, 16, 20, 24, 39 e 53. Outras 59 apostas ganharam um prêmio de um pouco mais de R$ 65 mil por terem acertado 5 dos números sorteados. A quadra teve 5.566 apostas, que levarão R$ 986,24. Jornal da Cidade. E você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar na busca ZLZN que o primeiro aplicativo que aparecer é o da nossa rádio. É essa imagem que você está vendo na sua tela agora aqui do meu lado. Não deixe de acompanhar também a programação do site Imediato. Às 11 horas da manhã, nós teremos o Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. Às 4 horas da tarde, teremos o Manaus 190, com o repórter policial Eudógio Gonçalves. Ele que também traz aí todas as ocorrências das últimas 24 horas na capital. Essa edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros e as informações direto das ruas com Edila Chaves. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia, uma excelente semana para você, tendo em vista que ontem a gente não teve edição. Então, para a gente começa a semana aqui hoje e a gente se encontra então amanhã pontualmente às 7 horas. Até lá. Até amanhã.